Olá! Nosso podcast Metro Quadrado está no ar. Para você, ouvinte, seguidor da CBN em Curitiba, que sintoniza com as melhores cabeças do mercado imobiliário. Ouvir as tendências, as histórias, o passado, o que está acontecendo com a cidade e também as expectativas para o futuro. E hoje temos a cabeça iluminada aqui, que é do meu querido amigo, que é o Alfredo Gulim Filho. Como é que está, Alfredo? Seja muito bem-vindo. Oi, boa noite, Ricardo, Joyce, João. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês e que seja muito agradável isso tudo. Vai ser com certeza. O Alfredo é uma pessoa que já nos conhecemos há muitos anos, né, Alfredo? E que tem muitos anos na experiência no mercado imobiliário. Tem prédios emblemáticos já de décadas, muitas décadas atrás. No presente, prédios lindos, maravilhosos. E tem uma história que queria conhecer um pouquinho mais. Você como um Gulim, Alfredo, a família Gulim, conheço já alguns irmãos, primos teus, e a gente vê que tem uma história em Curitiba, tanto no mercado de ônibus, mercado imobiliário, outros negócios também, mas da família, o que que o teu pai, o teu avô ensinou para a família que todos são bem-sucedidos, todos trabalham, assim como o teu filho trabalha também. E eu vejo que são pessoas que estão sempre, são pessoas humildes, bacanas, né? E pessoas agradáveis de estar convivendo junto. Que princípios a família Gulim tem, assim, que conseguiu trazer e levar para os sucessores? É, os nossos bisavós vieram da Itália no tempo da guerra e vieram aqui para o Brasil. E eles eram em 7 irmãos. Aí, esses 7 formaram o Grupo Gulim e eu acho que a principal razão desse sucesso foi que a, a, eles eram muito seguros entre eles, todos trabalhadores e que tinham uma confiança gigantesca. Então, eles começaram como lavradores lá em Santa Felicidade e foram evoluindo até que eles começaram a transportar lenha em caminhões lá para Maria Fumaça, lá o trem que ia para Aranaguá. Sim. E dali, eles com o negócio de caminhões, um caminhão, 2 caminhões, 3, 4, daí veio a FNM, FNM. Lembro que caminhão pesadão, que a carga Isso. pesada. E tinha automóveis também, né? Ah, tá. E eles vieram e ofereceram a concessão para a família abraçou. E na época eles foram durante uns 10 anos o maior vendedor Alfa Romeo do Brasil. Aquilo deu um salto bastante grande na sociedade deles e com isso eles foram abrindo outros negócios, né? Veio a empresa de ônibus, onde na época ainda tinham alguns bondes e algumas lotações e foi uma época que a gente entrou nesse negócio de ônibus. Até a garagem de ônibus era na frente do passeio público ali. Sim. Tem uma área boa ali que era a empresa de ônibus. E aí também entramos no negócio de ônibus, a cidade crescendo bastante, nós crescendo juntos. E ficamos assim com muitos ônibus na cidade, quase a cidade inteira a gente explorava. Aí depois a gente acabou fazendo alguns desmembramentos em função até da família, que estava muito grande, Sim. né? Mas por isso que a gente entrou em ônibus. E na incorporação, eh, eles queriam entrar na área da engenharia civil, queriam entrar na área de construção civil. E aí até o meu pai, quando eu tinha meus 15 anos, eu optei por fazer vestibular de engenharia civil na frente dessa ideia de criar um braço da engenharia civil. Inclusive esse prédio chama José Gulim, que é o nome do meu avô, que é ali na Barão de Serra Azul, bem no comecinho. Então os negócios foram por aí, as oportunidades vão aparecendo, né? Quem está no jogo sempre acontece novidades, convites e tudo mais. E aí foi aberto fazendas, o negócio da revenda Volkswagen, depois tivemos o consórcio. Era bastante coisa. Mas aí depois a gente foi de novo voltando para atividades principais para prestar um melhor serviço e participar mais de todo esse crescimento da cidade de Curitiba. Então, vou voltar a focar um pouco mais. E como é mercado imobiliário, né, metro quadrado, que ano que foi que você entrou em engenharia?
Eu me entrei em engenharia em 1974. É a época do milagre brasileiro, né? Que estava crescendo bastante o Brasil nessa época, né? Aí Sim, veio a crise do petróleo logo na sequência também, mas a engenharia era um mercado muito, crescia muito forte nessa época, né? E muito. como é que foi o começo? Já veio umas crises dos anos 80 na sequência, como é que foi esse começo da carreira como incorporador e construtor? Pois é, eu comecei a construir o primeiro prédio, eu tinha 16 anos. Agora você pergunta dessas crises e tudo mais. Olha, ter passado todas essas crises que já aconteceram no Brasil e ainda estar vivo é para poucos, né? A gente muito trabalhadora, muito sério. Então, realmente, a gente recebeu isso também como herança dos pais. Essa preocupação sempre, honestidade, trabalho, muito religião, que eles também eram muito religiosos. E daí a cidade veio crescendo, né? Naquela época, Curitiba tinha 700 mil habitantes. E era a gente conhecia todo mundo na cidade, todo mundo era Sim. amigo de todo mundo, né? Mas depois a Curitiba começou a vindo muito pessoas de fora e cresceu numa velocidade gigantesca. E a gente cresceu junto, E sempre tem uns junto. prédios emblemáticos, né? Tem o Shopping Champanhar, quem não conhece, um dos prédios mais altos de Curitiba, que fica aqui no alto do Champanhar, ali perto da Ucrânia. É, Foi um prédio, na época, um paradigma que vocês quebraram, como vem quebrando de lá para cá, né? Tem esses prédios lindos no centro cívico, aquela prédio que parece uma vela. Da onde que veio aquela tua inspiração naquele prédio lindo que tem ali perto da prefeitura? de Dubai. Ah, foi lá visitar Dubai e trouxe a ideia. Só que eles têm uma vela, 3 dimensões, né? E a nossa vela, ela é só a fachada do prédio ali. Mas a ideia começou com Dubai mesmo. E a gente vai viajando, vai conhecendo tudo que é lugar, né? Temos aí sempre a companhia do Flávio Schiavon, que é o nosso arquiteto, que está sempre inovando também. Que também desenhou aqui o nosso D5, onde nós estamos aqui. Exatamente, exatamente. Agora, hoje em dia é muito engraçado porque você faz, para cada prédio que você faz, cada incorporação, você tem que montar uma empresa. Então, essas empresas não são conhecidas. A gente é mais conhecido pelas obras que nós já fizemos, né? Então, o World Business, que é aquele prédio da Vela Branca ali na frente da prefeitura. Aquele prédio, nossa, a negociação daquilo foi muito engraçado. Mas, mais do que isso, o nome daquele prédio era World Trade Center, Tá. para que os clientes botassem na memória, memorizassem, associado ao World Trade Center de Nova York. Sim. E aí a gente mudou o nome do prédio, né? Porque ia ter uma lembrança ruim do que aconteceu lá. E aí virou World Business no nome do prédio. É um prédio que virou cartão postal da cidade. Todo mundo vai tirar fotografia lá, que é o fundo do prédio. Sim. Então a gente fez obras icônicas, assim como você mesmo citou. Eu gosto de lembrar algumas, né? O World Business, que é esse prédio lá. O Champagne Center, que é onde tem o Terraza, o restaurante panorâmico lá no alto do Bigorrilho. Aí a gente tem o Nelson Perquadra, que é ali também na Cândido de Abreu. Uma obra de 65 mil metros quadrados. O Champagne Center tinha 75 mil metros quadrados. São obras gigantescas. O Neo onde era aquela concessionária de carros, né? Exatamente, ali na Cândido de Que Abreu. ficou lindo o empreendimento, e é um prédio comercial, basicamente, com ótimos inquilinos, e é um Sim. negócio que vocês também estão desenvolvendo de prédios comerciais, né? Nós temos 4 prédios comerciais que a gente aluga. E aquele lá foi um deles, mas ali naquele centrinho são 3 edifícios que só um é nosso, os outros 2 foram vendidos. E que a gente fez com isso a própria construção lá e o lucro para nós sobrou um prédio corporativo. Legal. Que é um prédio assim moderníssimo, cobiçado por todos na cidade e de um sucesso. Eu quando entro lá, me dá prazer de entrar, porque aquilo funciona redondinho, do jeito que a gente projetou. Tem 3 subsolos, 500 vagas de garagem lá, e lá roda muito bacana, muito bem também. Aí tem o Mandala. O Mandala é um prédio ali na Brasília Tiberê, que também, sim, sabe, foi um sucesso total. Até hoje a gente vai lá, está todo mundo muito, muito contente. Tem também um recente que a gente terminou, é o Quadrata lá, né? Aquele centro comercial lá no Cabral, onde era a Copava. E são as coisas assim que a gente
eternizou, né? Porque esses prédios aí vão ficar pro resto da vida. E isso tudo, a gente fica muito orgulhoso de ter essas obras no nosso currículo. E são muito bem construídas, né? Os prédios são realmente muito bonitos. O Neo que você comentou, é um prazer, tá lá muito bem localizado. Tem um restaurante da Suíça lá, nossa querida amiga que está ali embaixo. Então tudo ali é gostoso. Agora falando um pouquinho da parte da incorporação. É um dos negócios mais difíceis que tem, né, Alfredo? Você comentou que passou por várias crises. Eu também estou há 40 anos aí. Meu pai construtor, incorporador. Comecei criança com ele também e acompanhei várias crises dele. Crises muito maiores do que nós temos visto ultimamente, apesar de tudo que passamos, né? Naquela época eu acho que era mais difícil, a inflação, hiperinflação, tudo aquilo. É, entre construir e incorporar, você fez as duas coisas. Como é que são as diferenças? No começo, não existia margem de lucro para ter uma imobiliária, para ter uma construtora e para ter uma incorporadora. Tá. Então, as empresas construtoras normalmente faziam tudo isso. Vendiam, elas construíam e faziam a incorporação, né? Depois, principalmente com a vinda dos paulistas para cá, que eles conseguiram implementar uma atividade muito comercial, sabe? Então, se o negócio é bom, faz, se o negócio não é bom, não faz, e com isso toda a cidade acabou aprendendo a fazer mais negócios. E de uns tempos para cá, de bastante tempo até para cá, começou a ter espaço para incorporar, para construir e também para administrar. E aí, nós, por exemplo, nós não construímos. A gente dizer uma coisa bem simples assim, a gente compra o terreno, desenvolve o projeto, estuda marketing e tudo mais. Aí quando esse projeto está pronto no papel, a gente vai numa construtora, sim, faz uma licitação de 3, 4 boas construtoras, por isso também que o acabamento é bom, porque a gente escolhe a dedo. E aí a gente compra o prédio dessas construtoras. E depois eles são obrigados a fazer o prédio dentro da nossa especificação, então toda a obra civil é deles, e a nós cabe vender no varejo. Vou vender um apartamento, outro apartamento. A gente compra o prédio pronto e vende o apartamento, unidades do apartamento. E funciona muito bem, mas a construção civil a gente não pretende mais fazer, porque são nichos e os profissionais, eles sabem fazer rápido, eles sabem fazer bem feito. A gente construía um prédio, daí não tinha sequência de outro prédio para botar a equipe para lá e para cá. Uma construtora, ela tem sempre meia dúzia de frente, então ela remaneja o pessoal, consegue ter uma estrutura grande de profissionais, de pedreiro, de carpinteiro, essas coisas. Então, a gente gosta mesmo de incorporar. E sabe incorporar muito bem, tem esse foco, né? Os prédios falam por si mesmos, né? Uhum. E com relação à parte da venda, você comentou agora, né? Também houve uma mudança, uma evolução na venda. Como é que você está sentindo essa evolução e como é que estão as vendas hoje? Mas só deixa eu voltar um pouquinho. Nós, como incorporadores, eu gosto de dizer um nome que é assim, nós somos quase como o marceneiro. Você faz um orçamento do marceneiro, qual é a primeira coisa que o marceneiro te pede? Ele quer um adiantamento. Dinheiro de entrada. Para comprar material. Sim. Aí a gente é igualzinho, você lança o prédio para fazer um caixa, para daí você começar a obra. Certo. Então, não é tão complicado. Não é tão complicado. É muito trabalhoso e também tem que ter coragem, né? Tem que ter muita coragem, porque, nossa, as situações que se criam no meio do caminho são as mais diversas aí. Mas é bacana. Você começa num governo, acaba no outro, começa com juros de 8, acaba num de 15 ou vice-versa, né? E vai variando. E daí com relação a vendas, vocês têm parceiros, vocês vendem vocês mesmos? Como que é a parte da venda? A parte da venda a gente também terceiriza. Só que Curitiba é engraçado, porque no passado você queria vender as unidades e você tinha que ter uma opção de venda com as imobiliárias. E eles não faziam parceria, cada um tinha o seu estoque de imóvel. Tá. O próprio Cresce, se pegasse alguém vendendo imóvel e não tivesse uma opção formal autorizando, ele multava. Então, assim, era um mercado de nicho, para cá, para lá. Hoje não, hoje todos conversam, todos vendem, dividem a comissão.
E é uma máquina, sabe? Isso é uma máquina hoje de vender imóveis. É fantástico. Houve uma evolução nessa área, né? Que bom, como teve também na incorporação e na construção. E na parte de, eu vejo que na parte de prêmios, ganha muitos prêmios já, né? Tanto da parte de wellness, que a tua empresa é a AGF, que é, vamos dizer, a grande empresa, tem uma das sócias que é a G7, que o teu Exato. filho, que é o Alfredo Gulim Neto, também está Isso. convidado a vir falar conosco aqui, tem É. inovado bastante no mercado, com prédios maravilhosos, e ganha muitos prêmios, né? Inclusive o Master Imobiliário. Esses prêmios são meta de vocês ou são consequência do trabalho? Se veja bem, isso é uma maneira também de divulgar a empresa, né? Porque todos esses concursos você tem que se inscrever. Eles não vêm atrás de você. Então, os prédios mais icônicos que a gente fez, a gente se inscreve nesses concursos. Esse concurso tem, sabe, nacional, alguns deles são mundial. Então, isso vai criando a marca, vai ajudando a elevar o nosso brand, né? E que está funcionando muito bem. Aquele, o Age 360 é um prédio mundialmente conhecido hoje. Todo lugar Esse do Champanhar, esse aquele prédio diferente lá, que esse marcou ali o perfil da cidade, né? é uma escultura de concreto com 120 metros de altura. Muito bonito mesmo, marcante. É. E com relação, também tem outros prêmios, que é tanto prêmio que depois a gente tem que entrar no site, lá sugiro que entre na G7 para conhecer um pouco mais. E desses ciclos, o que você tira de tantos ciclos que você já passou? Tem gente que fala que sempre está bom, quando está muito ruim para vender, está na hora de comprar os terrenos, né? Quando está bom para vender, você já vende. E você com a sua experiência toda, de tantos anos, passando por tantos caminhos aí, o que você tira de Eu, princípio passar para o nosso ouvinte aqui? a gente tem um lema de que nós somos incorporadores. É isso que nós sabemos fazer. Então, na pior crise que venha, nós temos que ter condições de construir e ter algum lucro. Então, a gente não quer mudar de atividade e qualquer coisa assusta a gente. Não, nós sabemos que isso é passageiro. Quando nós lançamos o próprio Neo Superquadro ali na Cândido Abreu, estava o mercado afundando, né? Os caras chamando a gente de louco. E nós não arredamos o pé, fomos em frente e a obra foi um sucesso, foi fantástico. E a parte da sustentabilidade, Alfredo, é uma marca grande da G7, mas você trabalha também com essa pegada, assim, com os teus sócios, é mais o teu filho, como que funciona isso? O meu filho que está na frente da G7, né? E a minha filha é médica. Ela também faz parte da equipe da construtora. Então, ela está muito focada na questão de wellness, né? Porque você fazer academia com esteira, com é, equipamento de musculação, isso é o trivial que todo mundo faz, né? Então, a gente foi além disso, do físico, para ir pro abstrato até. Então, sala de yoga, sala de meditação, ambientes bem zens, assim. E é o caminho. Isso está tomando um volume mundial também, que está muito bacana. E a Andressa, que é médica, minha filha, ela foi durante bastante tempo, ela foi a maior representante no Brasil de wellness em imóveis, em real estate. Se sentir bem dentro do imóvel, né? Isso, é. E já então passando para dentro do imóvel depois da chave entregue. Então você escolhe um terreno, faz o projeto, até construir, tudo entrega, é praticamente um filho que você construiu. Aí entra a figura do prédio pronto e do síndico. Como é que você vê o síndico, a importância dele, esse profissionalismo está entrando agora? Como é que você vê essa mudança da chave? O que eu penso é assim, ó, um prédio onde o síndico é uma pessoa habilitada, profissional, ele consegue criar um clima dentro do prédio super amigável. Então, a construtora, os moradores, o próprio condomínio, conseguem criar assim, uma energia muito positiva, sabe? Todos ficam pertencendo às decisões e fazendo as reformas, as ampliações. Então, eu acho que a melhor coisa que tem é um síndico que traz isso, traz uma boa energia para o prédio. Nós temos diversos deles. Outros nem tanto, porque é complicado, né? Complicado.
A gente, quando entrega um prédio, às vezes tem lá 100 moradores, e sempre, no universo de 100 moradores, sempre tem aquele que é mais exigente, mais detalhista e tal. Mas a gente sabe que nós temos que atender a todo mundo para a coisa ficar bem legal. E onde é que o síndico não pode errar, Alfredo? Porque nesse começo ali é muito sensível. Como diz você, tem pessoas que às vezes podem até, por interesses próprios ou pela personalidade, desviar assim, a atenção e puxar uma grande maioria que não está ainda sabendo o que está acontecendo para o lado dele. E até a construtora, a incorporadora conseguir recolocar os pingos nos is demora, né? Sim. Então onde é que ele não pode errar para não desviar o caminho nesse começo? Eu acho que primeiro a transparência, né? Segundo, esse clima de agregar todo mundo, de fazer uma energia boa no prédio, puxa, isso tem uma importância assim, gigantesca. Também manutenção, né? Então o síndico tem que ter. Hoje a gente já entrega o manual do síndico, o manual do zelador, aonde traz todas as etapas que eles têm que fazer para manter o prédio em dia, né? E até é engraçado que nos nossos documentos também a gente coloca que nós damos a garantia, mas desde que tenha sido feita a manutenção durante todo esse período, né? Que depois de 5 anos é que você sai da responsabilidade de dar serviço para o prédio. Você que vem no mercado de carros, né, pegou a lei do consumidor, sabe disso, né? Nós, no mercado imobiliário, demoramos para cair a ficha de que tinha que passar um pouco dessa responsabilidade para quem está na ponta, para ele fazer a manutenção preventiva, senão perde a garantia, né? Sim, sim. Aliás, o manual dos caras da Volkswagen lá foi meio que um roteiro para nós fazermos o manual dos nossos empreendimentos. Ó, tá vendo? Legal. E esses juros altos, o que você está sentindo disso? A parte financeira do país, né? Porque aquela história, você começa de um jeito, acaba do outro, e o quanto impacta isso para vocês? Bom, muito. Agora, a gente também, isso não é o que nos faz parar. A gente continua investindo, continuamos fazendo. E é claro que o momento agora, por exemplo, o cara ganha 18% ao ano na aplicação que ele faz, né? Mas isso está começando a preocupar, porque as pessoas já estão usando, às vezes até o que já ganharam, eles já estão voltando para proteger o dinheiro do mercado imobiliário. Então, agora, eu costumo dizer assim também, né? No passado, as crises que aconteciam, né? Vinha, dava uma crise, aí dá uma crise. Hoje em dia vem uma crise, aí outra crise, aí outra crise. Você não consegue acompanhar de querer desacelerar ou acelerar as obras, né? E eu tenho sempre o seguinte, o imóvel é a estabilidade do ser humano. Quem tem imóvel tem a sua casa própria, tem o seu refúgio e que tem que ter, tem que comprar, tem que em qualquer momento, tem que estar sempre em busca, se consegue bons negócios. Então o imóvel mesmo em épocas menos boas, eu acho que sempre é um grande investimento, sempre. É uma tranquilidade, né? Mal ou bem tem essa tranquilidade psicológica de ter a casa é sua, né? E para a cidade, você conhece bem a cidade, já incorporou em muitos lugares, além disso também trabalhou com carro, mas em especial ônibus, que também vocês estão lidando com isso há muitos anos, né? Como é que você está vendo Curitiba nesse desenvolvimento? Estamos num caminho bacana? Como é que está indo? Estamos, e eu lembro também que quando o Jaime Lerner quis implantar o sistema dos ônibus expresso, né? E ele quase enlouqueceu a família, porque a família tinha muitos negócios de ônibus e ele botou a gente numa linha de, não vou dizer dívida, mas de... Contra a parede, tinha que fazer ou fazer. Mas assim, era muito maior do que a gente tinha. E aí ele veio, implementou a infraestrutura, implementou os ônibus e depois disso isso aí foi para o mundo todo, né? Além de que uma vez a gente estava numa mesa do almoço lá com ele e ele comentou assim, olha, os melhores operadores do Business Transportation são os curitibanos. E os melhores dos curitibanos são os gulim.
Então colocaram a gente lá assim com uma operação e dá orgulho, sabe? E é verdade, isso é um fato, dá para ver claramente, trabalha redondo, funciona, o sistema não... Tem muitos elogios no mundo inteiro, vem gente do mundo inteiro visitar há muitos anos isso, né? Você pega de madrugada num terminal lá aquela região lá do Portão. Se você vai lá numa madrugada, aquilo parece metrô. É gente entrando e saindo de um ônibus para outro, tudo meio empurradinho, assim, tudo meio apertadinho. É um trabalho fantástico, sabe? Orgulha. Funciona igual um relógio. Funciona igual um relógio. Muito bacana. Olha, você ouvinte, né, nosso seguidor, está vendo aqui, eu comentei no início que eram cabeças iluminadas que vêm nos ajudar. O Alfredo aqui, mais uma, que contou a história da cidade, da família, também da parte da construção, da incorporação, tantos anos no mercado, aí, com muito sucesso, e também deixando a família toda na sucessão também. E, Alfredo, algum princípio, assim, alguma dica para o nosso ouvinte em relação assim, ao que se tem sentido na família, manter esse sucesso, passar alguma dica para que a gente possa aprender um pouquinho? Nós temos o trabalho como a nossa linha mestra, né? E trabalho, família e religião sempre foram o que os nossos pais nos ensinaram. E é uma linha que também deve continuar. E eu também penso que na área de imobiliária, todo mundo tem que tentar comprar o seu imóvel. Tem um ditado que diz assim que rico constrói com dinheiro, pobre constrói com tempo. Então, se a pessoa tem que entrar no consórcio, tem que se virar, porque às vezes em questão de anos ali ela está com a casa própria paga, valendo um bom dinheiro, né? Então, dentro da incorporação eu penso isso, comprar o imóvel é fundamental para qualquer pessoa. A gente corrobora, agradece muito a tua presença, foi importantíssima. E temos uma frase do Metro Quadrado que chama-se "Tudo passa, mas os imóveis ficam". Porque a experiência nos mostra isso, né? Passam 100 anos lá, aquele imóvel que nosso bisavô, o avô construiu, tá lá. Fica, aquela rendinha vai ajudando e ajuda a fazer um outro imóvel, né? E você vai construindo. Os primeiros que construíram passaram muita dificuldade para construir, mas aquela renda, se for bem gerida, não é tão difícil gerir depois de feito o começo, né? Você consegue ir construindo, com um pouco de cuidado, você consegue tocar. Mas nisso também é prazeroso, porque você faz um prédio, é um bem físico que está ali, que eu volta e meia vou passear com os meus netos e eu digo, aquele prédio lá foi o vovô que fez, aquele foi o vovô que fez. Então isso é prazeroso. Já tá plantando a semente nos netos também, já. Também. Legal, nós vamos ser os próximos construtores aqui. Então, muito obrigado, Alfredo. Queria deixar aqui alguns recados finais. Quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Não, agradeço o convite. Você sabe assim que a gente sempre trabalha para a cidade. Então, que esse recado seja aceito também pelo nosso público aí. E estamos em frente. Vão acontecer mudanças grandes na cidade aí de novo. Que, de novo, nós estamos tendo que entrar em umas contas gigantescas. Mas a cidade de Curitiba é maravilhosa, né? A cidade de Curitiba é maravilhosa. Então, trabalho, família e religião. Vamos em frente. Então, a nossa ouvinte e seguidor, lembrar que a coluna Metro Quadrado é todas as terças-feiras, às 16 horas, na Rádio CBN, ao vivo. Que o podcast Metro Quadrado já está aqui na 6ª ou 7ª edição. Está no YouTube, está no Spotify, com ótimos entrevistados também. Entre lá, siga para poder acompanhar na CBN em Curitiba, o Ricardo Rosa Reis também. Um forte abraço a todos. Ricardo Reis, até a próxima. CBN, a rádio que toca notícia.